Olá, seja muito bem-vindo ao videocast O Alfenense. E hoje estamos recebendo o Luciano Silvestre, ele que é educador corporativo. E vai falar tudo para a gente sobre a questão de gestão de empresas nesse mundo moderno que tem inteligência artificial, comércio online e tantas modificações que vêm acontecendo diariamente nesse mundo corporativo. Luciano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do videocast O Alfenense. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Hoje a dinâmica mudou, né, da administração de uma empresa. Qual que é o olhar, qual que é, vamos dizer, numa linguagem mais jovem, popular, qual que é a pegada hoje? Até trazendo a linguajar jovem mesmo, né? Hoje a questão é adaptabilidade e velocidade. Hoje, se você demorar muito para tomar decisões, para inovar, para levar a sua empresa a pelo menos a iniciar um novo patamar, você ficou para trás. Hoje as coisas são muito velozes, muito velozes. Por quê? Porque hoje é a globalização, né? Hoje você é afetado num clique o que acontecer na Ucrânia, o que acontecer na China, no Japão. Então hoje é velocidade. A CIA promoveu recentemente um evento na questão do comércio online, né, dos pequenos comerciantes, e até mesmo antes de vir para cá para a gente fazer a gravação, eu estava lendo uma reportagem a respeito disso, o quanto os pequenos comércios estão utilizando, né, as vendas online para alavancar. Isso é interessante, não só para o pequeno, mas para o médio, para o grande, para todo mundo estar utilizando essa ferramenta tão importante que é o comércio online. América, ela é de suma importância, ela é a velocidade no comércio, no varejo, principalmente. Só que existe uma mentalidade certa para a internet. Exemplo, a internet não é para todos, não é para todo mundo de qualquer jeito. A internet você precisa de estratégia, você tem que ter um estoque específico, você tem um estoque vertical, você tem que ter um estoque com variedade mínima, mas mais quantidades maiores dessa variedade. Então, e outra coisa, você tem que ter uma mentalidade como funciona. Por quê? Porque hoje não é só estar na internet. Você tem que estar na internet com uma estratégia, com um objetivo, o que você quer fazer, quem que você vende na internet. Eu costumo falar assim, ó, se você está num offline, você está pescando num lago. Se você vai para a internet, você está pescando no oceano. No oceano é mais complexo as coisas. Então a internet, ela é muito fácil de você empolgar, de colocar expectativa. Porque os números da internet é absurdo. Você vê as empresas faturando é absurdo. Só que você precisa ter mais consciência. Quem é você no off e quem vai ser você no online. Então precisa de ter mais estratégia. E precisa de ter um pouco de noção de gestão. Por quê? Porque se você não fizer gestão, você não vai ter condição de fortalecer no online. Porque no online, se você for, tudo é algoritmo. Se você não faz gestão, como que você vai fazer gestão do algoritmo? Como que você vai ler? Quanto que você vai colocar por mês? Quanto você vai colocar por dia? Como que você faz isso? Quanto você precisa de vender? Qual é o teu ticket médio? Qual é a tua margem de lucro sobre o produto que você quer? E a internet, o que ela tem? Ela come margem, porque ela é muito competitiva, porque as pessoas comparam. Num clique ela compara 10, 5, 3 segmentos ao mesmo tempo. Então a internet é uma oportunidade muito grande, mas ela traz junto muitos desafios. Porque muitos donos de empresa, eles têm que estar atentos também, não só, porque muitas pessoas centralizam, né, a administração, a gestão, tudo numa pessoa só, mas na equipe também é importante esse trabalho com a equipe. A descentralizar, né, é muito importante. O que eu costumo dizer nas minhas mentorias é o seguinte, o dono, o líder, ele tem que ser o cérebro do negócio. É ele que sabe para onde a empresa vai, quais vão ser as dificuldades da empresa, quais são as oportunidades, e ele tem que delegar, ele tem que fazer com que todos consigam fazer com aquele objetivo dele chega no sucesso. Então é muito importante essa descentralização e o desapego, né? Você tem que acreditar naquele funcionário que você contratou e se contratou bem e se treinou bem também. E nisso é deixar a pessoa acontecer, deixar ela fazer. E para ter essa tranquilidade, o líder tem que manjar também de liderança. Ele tem que estudar liderança, ele tem que ver qual é o comportamento dele, qual é a característica dele como um líder. Se ele não tem essa introspecção,
pouco provável que ele terá sucesso com uma equipe. Por quê? Porque se ele, como líder, ele não tem habilidade de autoavaliação, como que você vai avaliar os seus liderados? É complicado. No seu trabalho, né, de gestão junto aos empresários, o que você mais trabalha? Quais as maiores dificuldades que você encontra nessas pessoas que solicitam o seu serviço? Américo, o ponto crucial da minha mentoria, primeiro, é entender a mentalidade do dono. Porque tudo que está na empresa parte da cultura que o dono deixou acontecer. O que é cultura? Cultura é aquilo que acontece todos os dias sem ninguém ver. Então, a primeira coisa, eu tenho que mapear a mentalidade desse dono. Como que ele pensa? Por que ele pensa desse jeito? E como que eu vou mudar a mentalidade dele? Quando ele entende que tudo pode ser mudado a partir da mentalidade dele, eu começo a entrar nas lacunas na gestão. Seja no comercial, seja no RH, seja no faturamento, seja no administrativo, seja na logística, seja onde for. Mas eu começo primeiro com a mentalidade do dono. Ele precisa entender como eu penso e como eu vou levar ele do ponto A ao ponto B. Nesse seu trabalho, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? É o empresário entender que tudo está na mão dele. É ele entender que o ônus e o bônus é dele. Ele tem que ter essa autoliderança junto de uma autorresponsabilidade. Não basta você ter consciência que você é dono. Você precisa ter a consciência que tudo, positivo ou negativo, vem a partir de você. Então essa autorresponsabilidade traz uma maturidade muito grande. E essa maturidade acaba fortalecendo a liderança, acaba fazendo você entender melhor o mercado. Por quê? Se você tem uma autoavaliação, muito provável que você vai avaliar o ambiente externo melhor. Por quê? Porque teu cérebro fica congruente. Quando você não tem uma autoavaliação, é muito difícil você avaliar o ambiente externo, mercado, colaborador, concorrente. Então, uma das coisas que a engrenagem mestra é autoavaliação. Quem sou eu? Quem sou eu dentro da minha empresa? Não é quem é a minha empresa. Quem sou eu dentro da minha empresa? Agora, quem é a minha empresa somada com os meus objetivos? Aí você vai agregando. Quem é a minha equipe somada com o que eu quero? Aí você vai agregando. Quem são os meus fornecedores? As pessoas terceirizadas que prestam serviço para mim. Com isso, você começa a criar uma cultura que é a premissa e a visão de dono para o futuro. E a gente falou agora de trabalhar o gestor, o dono da empresa. E a equipe? É fundamental reciclar, trabalhar? Muito. Porque o dono é uma engrenagem. Todos da empresa, todos, da moça da faxina ao seu gerente, ao seu diretor, todos têm um processo de maturidade muito importante dentro dessa engrenagem. E quando o líder, o dono, tem essa autopercepção, ele tem que fazer cada um na empresa ter a autopercepção dos seus deveres dentro da empresa. Quais as suas obrigações? Então, quando você entende quem é você como dono, você começa a treinar cada colaborador qual é a sua função, seus deveres. Hoje fala-se muito na questão da inteligência artificial. A inteligência vai resolver isso, vai melhorar a gestão, vai melhorar isso, vai melhorar... Realmente, a inteligência artificial pode ser utilizada nesses processos, mas devidamente com todos os critérios necessários para manter uma organização humana? Américo, excelente. Não tem volta. A IA não é um futuro. Ela já é o presente. Só que se a pessoa não saber usar a IA, ela ficou para trás. A questão é saber usar. A questão não é se a IA tira ou não tira o serviço ou a mão de obra. A questão é que a IA, intrinsecamente, ela é para o bem, ela é para o mal. Então, a empresa que não estiver usando hoje uma IA, ela já ficou para trás. Agora, se o dono, o diretor, ele não sabe aproveitar as oportunidades que a IA está trazendo, ele já ficou para trás. Então a IA nada mais é do que uma ferramenta para acelerar o que você quer na sua empresa. É importante procurar um profissional como você, assim, para ajudar nessa questão dessa organização da gestão? Américo, é de suma importância. É tão importante quando você analisar que produto ou serviço você vai vender. Por quê? 90% das pessoas que montam uma empresa hoje, ela não sabe fazer gestão. Ela tem a habilidade de vender um produto ou um serviço. E pronto. As pessoas não têm ideia o que é um fluxo de caixa,
o que é uma margem de lucro, o que é um DRE, o que é um markup, o que é market share, o que é um turnover. Eles não sabem o que é isso. O que é lucro livre. Ele não sabe. Por quê? Porque ele começou pequeno, começou pensando só em vender, 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 vender. Na verdade, é muito intuitivo, mas é viciante você só pensar em vender. Por quê? Porque é muito primário, é óbvio que você precisa de vender. Só que se antes você não fizer uma boa gestão, não adianta você pensar só em vender. Ah, mas eu preciso de vender para depois fazer gestão. Não, fazer gestão é vender. Se você não faz uma boa gestão no produto que você compra, qual é a margem, como que você tem que vender, qual é o ticket médio, como que você vai vender, como que você vai promover. Se você não faz gestão disso, como que é venda? Não tem como tirar gestão de nada. Muitos falam assim, não, primeiro vende, depois faz gestão. Não tem como. Venda é gestão. Como que eu vendo? Para quem eu vendo? Para quantas pessoas eu preciso de vender? Quantas pessoas eu preciso prospectar no dia para tirar venda? Qual é a minha taxa de conversão quando os meus vendedores estão prospectando? Então, não tem como tirar gestão de nada de dentro de uma empresa. Não existe essa. Vende e depois faz gestão. Não. Você faz gestão em tudo, você não tira. Porque a pessoa pode estar vendendo lá, vende lá um valor, acha alto, mas ali tem, já é gestão. Já é gestão, né? Então, não tem como você falar assim, não existe nada dentro de uma empresa onde não tenha gestão. E tudo dentro daquele tem que ter tudo. O lucro, o que vai sobrar de pagar impostos, e a margem dela é... Esse é o maior problema hoje, porque as pessoas falam assim, vamos vender, tem que vender, beleza. Só que você tem que vender como? Você não teve uma gestão? Eu não estou falando de gestão de você trazer um curso da NASA, não. Estou falando de gestão assim, ó, quanto você vai ganhar com esse produto? Quanto você vai pagar de imposto? Qual é o teu custo? Qual é a sua margem? Quanto você precisa de vender por dia desse produto para pagar todas as suas despesas fixas e variáveis? Quanto você precisa de vender a mais para ficar rico, para sobrar dinheiro? É gestão. E todas as pessoas que viciam só fazer e não fazer gestão, ela quebra, ela aumenta o volume de venda, aumenta, pega empréstimo ou vende sem margem, ela quebra. Não vai. Não tem como tirar gestão de nada. Você está começando hoje a vender rosca na rua. Ah, vendo 10 roscas por dia. Tem que ter gestão. Quanto você gastou para fazer as 10 roscas? Vou dar exemplo, R$20. Quanto vai te custar para você ir lá vender no trevo? Você vai a pé, você vai de carro, você vai de circular, do que você vai? Ah, eu vou de circular. Qual é o valor da passagem? No caminho, você vai fazer um lanche, você vai comer, você vai tomar um suco, você tem que anotar. Aí você volta, você gastou água, luz, energia da sua casa para produzir. A tua hora trabalhada, quanto que é? Para depois você entender quanto que vai sobrar. E como que as pessoas fazem hoje? Ah, eu gastei 10, eu vendo por 20. Mas não funciona assim. Tem que ter um mínimo de quanto vai custar esse produto ou esse serviço no final para mim, no meu bolso. Por isso que por isso que poucos ficam ricos e muitos sobrevivem. Por quê? Porque ele não faz a conta final. Gente, gestão é o seguinte, não é só quanto eu vendo, quanto eu faturo. Gestão é quanto sobra no meu bolso de cada caneca que eu vendo. Quando o cara chega nesse nível, ele já sabe o que é gestão. Quando ele só fala assim, preciso de vender, preciso de vender, preciso de vender, ele está num loop, num ciclo vicioso de pagar boleto. Ele está pagando incêndio. Não interessa, tem que entender quanto sobra de cada caneca dessa vendida. 10 centavos. Então tá, esse 10 centavos é o que me faz ficar rico, o que você tem o seu sonho? Meu sonho é construir uma casa num condomínio. Quantas canecas você vai ter que vender para construir essa casa? Milhares de canecas. Por quanto tempo você vai precisar de vender milhares de canecas? Então você tem que entender isso. Agora, por que não entende isso? Porque tem um ciclo vicioso de ter que pagar incêndio, um ciclo vicioso de ter que pagar boleto. Então o que acontece? Se você está com muita fome, você escolhe o que vai comer? Quando você está com muita fome? Como que tem na frente, né? É isso. Se você não tem dinheiro no teu caixa, você quer vender de qualquer jeito. Quem vende de qualquer jeito só sobrevive. E o mercado não aceita mais esse perfil. Essa pessoa vai passar fome, vai passar necessidade e vai falir. Porque quantas empresas hoje estão fechando? Quantas vão fechar? Porque não vai acompanhar esse modelo. Você tem que saber precificar. Não adianta saber vender. A América conhece excelentes vendedores. E eles não enriquecem.
Porque eles não sabem precificar. Que o segredo está na precificação, porque tem que ter a margem de o que foi despesa, o que vai ser lucro, tem que ter tudo ali certinho para poder dar um passo de cada vez. Não adianta só quanto eu vendo, é quanto sobra. Depois, aí na hora que você começa a entender o que eu vendo, o quanto sobra, aqui tem várias variantes. Aí você vai achar que os gargalos, o que é despesa, o que é custo. Você tem que cortar tudo que é despesa, você tem que cortar. Vou te dar um exemplo. Se na tua casa agora tiver uma luz acesa na garagem, mas não tem ninguém lá, isso é despesa. Você está agora, daqui 1 hora, a luz vai estar acesa, mas a tua faxineira está limpando a garagem. Ela é custo. É um custo para manter a garagem limpa no momento da faxina. Mas se ninguém está usando, é despesa. Quanto de despesas tem agora dentro das empresas, o empresário não vê. Por que ele não vê? Precisa de vender, precisa de vender, precisa de vender, precisa de vender. E tem muitas empresas, Américo, que eu vou, que o problema não é aumentar o faturamento, é diminuir a despesa. É gestão. É diminuir a despesa. Tem empresa que está no faturamento bom. Aí ele fica só assim, ó. Como ele começa a aumentar as vendas a qualquer custo, as despesas vai fazendo assim, ó. Ele vira escravo. Aí chega uma hora que ele não consegue mais entregar, porque ele não consegue montar time, ele não consegue entregar. Ele começa a entrar em burnout, esgotamento profissional. Ele começa a ficar com depressão, ele não dá conta, ele não dorme, ele fica louco. Então você tem que pensar o seguinte, Mingau, o negócio tem que trazer dinheiro para o bolso. Montar uma empresa é para você ganhar dinheiro. Se você não tiver isso, você não faz gestão. Tem que vender, o cliente é rei, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que agradar todo mundo a qualquer custo. Você não tem que agradar qualquer cliente a qualquer custo. Você não agrada a todos. Você tem que agradar o seu cliente certo, você vai resolver o problema dele certo, e ele vai reconhecer esse trabalho certo que você fez para ele, e ele vai te pagar e vai falar assim, é isso aí. Aí na hora que você vai para tua casa, que você fecha o teu caixa, você vê lá, vendi isso, sobrou isso, paguei todas as minhas despesas, tirei meu prolabore. Isso aqui é meu fluxo de caixa, eu comecei a ficar rico. Você começa a ficar rico na hora que você chega na última linha. E muitos não estão na última linha, mas estão ricos. O custo de vida dele, o CPF dele, é o inimigo do CNPJ dele. Dá exemplo. Eu já dei mentoria para a empresa que o prolabore do cara é 35% do faturamento. Nossa, mãe. O que ele ganha no prolabore, ele não consegue arrumar nenhum serviço desse no Brasil para ganhar o que ele ganha, porque ele não tem competência para ganhar aquilo. Mas tem uma despesa. Só que ele sangra a empresa. Se ele coloca tudo bonitinho, tipo assim, minha empresa pode me pagar... A pergunta é essa, Américo. A minha empresa pode me pagar quanto? 10 mil de prolabore. Então você põe lá. Ela pode pagar 10 mil? Você vai ter que viver com 10 mil. Não, ela pode me pagar 3 mil. Você vai ter que viver com 3 mil. Sem dúvida. E no dia que ela poder pagar 100 mil, você vai tirar 100 mil. Você não pode fazer da tua empresa um caixa. Porque a empresa não é tua. Ela não é tua no contexto de você pegar o dinheiro. Por isso que muitos quebram. Porque ela tem que ter os compromissos, tem as despesas, tem tudo. Muitos donos de empresa, o CPF dele é mais rico do que o CNPJ. Com 3, 4, 5 anos, primeira crise, primeiro lacuna de venda, ele quebra. Primeira oscilação de mercado, ele quebra. Então, qualquer negócio, pode ser a moça da rosca, igual eu falei, ela tem que ter um caixa. Se ela gasta 10 reais por dia de matéria-prima para fazer a rosca, quanto que ela tem que ter? Ela tem que ter, no mínimo, 6 vezes esse valor para ela fazer a semana inteira, porque se ela não vender, e se ela perder venda, e se ela não conseguir, e se ficar chovendo, ela não conseguir sair para vender. Então você tem que ter gordura. E isso, Américo, não é ensinado em lugar nenhum. Não é ensinado nas escolas, não é ensinado nas faculdades, não é em lugar nenhum. Não é o quanto você quer ganhar, amigão, é quanto que te sobra. O segredo, as pessoas mais ricas, elas faturaram, mas o importante é o que eu faço com o que me sobra. O que eu faço com o que me sobra? Eu vou investir, eu vou comprar um terreno, vou comprar uma vaquinha, vou comprar uma cabra, o que eu vou fazer? Ninguém fica rico só faturando. Você fica rico com o que sobra. Tem que investir o que tem, né? E como que é difícil hoje, emendando assim, porque hoje o consumo hoje ele é muito latente. É muito difícil hoje uma pessoa viver com o mínimo que ela determinou. Ela determinou, não, eu vou viver com isso. Mesmo podendo ganhar mais. Tirar mais da empresa.
Por quê? Porque hoje o consumismo é muito forte. Hoje você abrir aqui, ó, se você digitar aqui, ó, tênis para corrida, você é assediado 24 horas. Toda hora chega mensagem. Tudo. Hora. Então, resumindo, o algoritmo, ele mapeia o cérebro hoje de cada um. Mapeia de cada um. Então não tem como, ele te pega. E outra coisa, o algoritmo, Facebook, todas as plataformas, todas, ela conhece o padrão de comportamento de cada usuário. Trabalha a questão do consumo. Ela sabe onde é teu momento de consumo diário, do dia. Ó, você acordou, ela sabe onde você é mais vulnerável. Depois do almoço, antes do almoço, à tarde, à noite. Quando que ele decide? Quando que ele está melhor? Quando que o coração dele está mais latente? Quando que a emoção dele está mais latente? Por quê? Porque no teu padrão de consumo. Qual é o momento que ele está mais carinhoso, que ele está curtindo tudo? Aquele momento é decisor de compra. São as armadilhas da tecnologia. É isso, não tem como você fugir. Então, olha que louco. Um bom vendedor vende qualquer coisa para qualquer um. Agora você imagina inteligência artificial. O algoritmo. E onde você fica hoje, o brasileiro, ele fica em média, 6 horas por dia nisso aqui. É muito tempo. 6 horas por dia aqui, 30 dias por mês, quanto que você educou o algoritmo a te manipular? Te educa. Então, hoje, se você não diminuir o teu tempo de tela aqui e não usar só para ser produtivo, você vai gastar muito, você vai consumir muito. E outra coisa, o que te faz você gastar é contraste. Vou te dar um exemplo. Você comprou teu carro novo, você comprou um carro X, você tá feliz, aí você para na tua garagem. Aí teu vizinho comprou um carro 2X. Contraste. Você fala, não, eu tô feliz com o meu, mas aquele é melhor. É normal, você quer o melhor. Aqui a comparação é terrível. É terrível. Você tá feliz com a tua casa, aí o cara... Então o que acontece? Se você não conseguir controlar esse impulso de consumo, de comparação, de mas eu mereço, eu quero, eu mereço, eu tenho que vender, eu quero, eu mereço, eu quero. Você não dá conta. Você não dá conta. Você não dá conta. O mundo, a globalização. Toda hora você está se comparando com alguém. Toda hora o algoritmo vai comparar você com o outro e te mostrar. Muito imediatismo. Você né? pesquisou um tênis. Vai aparecer 10, 30 pessoas por dia correndo com aquele tênis que você pesquisou. Então você fica visceral. Nossa, eu quero ter um tênis limão, não sei o quê. Vai aparecer pra você o tênis limão correndo com aquele biotipo. Aí você tem 40 a mais. E ele sabe, vai aparecer o cara 40 a mais que comprou aquele tênis limão que tá correndo. Ah, mas como vai achar isso, amigão? Já tá. Hoje, tudo é IA. Hoje o cara... não vai aparecer o Américo correndo com tênis, vai aparecer o clone do Américo correndo com tênis. E o IA pode criar aqui, ó. Imediatamente. Acabou. Então hoje, o Américo, eu tava vendo um Instagram de um senhor, eu demorei umas 2 horas para ver que era IA. Tá bem complicado, né? Eu demorei 2 horas para ver que é IA. E eu te falo, voltando àquela pergunta anterior, como que um pequeno que não tem conhecimento vai disputar com esses caras? Muito complicado. Tem cara que tem 16 clones trabalhando para ele 24 horas com anúncio rodando, com tudo, com criativo, com tudo. A competitividade da internet hoje é monstruosa. É monstruosa. Então, para a gente encerrar, qual que é o principal conselho que você dá para quem já está nesse mundo empresarial e para quem quer entrar nesse mundo empresarial para, a partir de agora, fazer tudo certo? América, é o básico bem feito. É as pequenas tarefas na empresa, básico bem feito. É o viável bem feito. O básico bem feito em todas as esferas dentro de uma empresa, somado isso, a médio e longo prazo é uma empresa de sucesso. Você não pode negligenciar um processo dentro de uma empresa. Eu costumo dizer assim, ó, rotina, processo e indicadores. Você não pode negligenciar a rotina da sua equipe. Você não pode negligenciar processos, é o como
a pessoa faz. Como ela vende, como ela embala, como ela entrega, como ela recebe, como ela fecha o caixa, como que ela lança no caixa. Você não pode indicar isso. E no final isso gera indicadores. Quanto você faturou, qual foi a margem, qual foi o lucro, qual foi a quantidade, que eu chamo de QQE, quantidade, qualidade, especificidade. Se você não fizesse esse básico, você não tem uma gestão. Você tem um autoemprego. Você tem uma vaidade de não trabalhar para os outros. Mas você não tem uma empresa. Então hoje você tem que fazer o básico bem feito, que é rotina, processo e indicadores. E para quem quiser solicitar o seu trabalho de educação corporativa, quais são os meios de contato? Educador corporativo oficial, digitou Luciano Silvestre e vai me encontrar nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Este foi o videocast O Alfenense. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Até o próximo programa.